Olá, conectados, tudo bem? Estamos aqui em mais um podcast do Conecta, onde nós vamos conhecer um pouquinho mais dos nossos conectados, nossos associados. Sempre lembrando que o foco é conhecer o associado e depois um pouquinho dos seus negócios. O nosso podcast é patrocinado pela Associação Conecta, que é um grupo de networking, e fora o networking, nós temos um hub de serviço. O podcast é um dos serviços do nosso hub de serviço. Nós temos um programa de rádio web, que é o Conectando Negócios. Temos bancos digitais, temos o Conecta Prêmio, que é um portal de benefícios com mais de 30 mil ofertas. E várias outras ofertas e benefícios para os conectados, tá certo? E hoje, nossa convidada aqui é a Lívia Ribeiro, da empresa Fator RH. Mas vamos focar um pouquinho na Lívia. Tudo bem? Oi, João, tudo bem? Como vai? Prazer estar aqui junto com você, me apresentando de uma forma mais precisa para o grupo. Muitos me conhecem do Conecta, das nossas reuniões mensais, de contatos que a gente vai criando de intermediações paralelas, mas poucos conhecem a pessoa Lilian, né? E sim a Lilian Fator RH. Isso. Né? Você estava me falando um pouco antes que você trabalhou com a parte de vendas, parte comercial, né? Então, assim, muita gente fala assim, a pessoa tem anos e anos de experiência ali no RH. Não, você morou fora do país, você estudou direito, você trabalhou com transporte, né? Conta um pouquinho da sua vida profissional para nós. Minha vida profissional tem um mix, né? Na verdade, ela sempre foi muito puxada para o âmbito comercial, sempre trabalhei em diversas áreas. Num dado momento, fiz estágios até na Limpurb, né, órgão de limpeza urbana, na época de faculdade. Me formei em Direito pela FMU, ali na Rua Taguá. Acabei que, nessa época da minha formação, eu trabalhava como gerente de consórcio na Fiat Amazonas, ali na Avenida Guilherme Cottin, né, onde eu comecei como vendedora e assumi uma equipe, e aí eu comecei eu mesma a recrutar a minha equipe. Eu instituía os treinamentos para explicar como que era toda a metodologia de venda e dos consórcios, dos lances, das contemplações, como funcionava. Então eu comecei a treinar a minha equipe, além de recrutar, de escolher os profissionais que seriam contratados. Então já fui desenvolvendo uma coisa aleatória que eu nunca imaginava que um dia eu viria a trabalhar, exatamente com o recrutamento e seleção. E durante esse período que eu trabalhei lá como gerente, num dado momento surgiu uma proposta e eu fui apresentar essa proposta de vendas por uma das maiores gerenciadoras de transporte do Brasil, que é a PSU, né? A PSU e Pancárias eram as grandes concorrentes já nessa época, né? As maiores. E apresentando a minha proposta lá para eles, de renovação da frota de caminhões, das transportadoras que eles atendiam, e mesmo da frota de monitoramento da própria PSU, foi quando os diretores do Sul, né, que participaram dessa reunião em São Paulo, me convidaram para trabalhar com eles lá. E eu larguei tudo e fui. Né, fiquei trabalhando lá com direito de transportes, atendia frigorífico Lins, frigorífico Bretim, lá em Lins, atendia Faber-Castell, atendia Lupo, atendia várias empresas, várias montadoras, transportadoras, isso tudo na parte de direito de transportes, né, na parte securitária. Fiz cursos de direito de transportes pagos também, todos pela PSU, para focar mais nesse segmento. E quando fui ver, eu era a única comercial que atuava não só na parte de transportes, mas comecei a direito de transportes, mas comecei a mexer também com a parte de monitoramento e gerenciamento de cargas via satélite. E aí foi quando eu conheci meu ex-marido. Um casamento relâmpago. Foi uma coisa meteórica. Isso. Que o pessoal falava, mas você se conhece? Eu falava, eu não conheço. Depois de um tempo fui ver, já casados, que a gente tinha fotos em comum, que nós estávamos na mesma foto com um grupo de amigos e eu não lembrava, não associei a pessoa. Mas enfim. E como ele tinha vindo para o Brasil a férias e pretendia voltar logo, e no fim ele me conheceu, a gente ficou junto, casamos, e ele acabou não voltando. Passado um tempo, depois que minha filha nasceu, ele queria muito voltar para lá porque tinha os irmãos, e eu fui com ele para o Japão. Minha filha tinha 6 meses, saí de São Paulo com
os 30 e lá vai bolinha, uns 35, 38 graus, para chegar no Japão no menos 10, né? De ter medo de botar o nariz para fora e congelar. Foi um desafio com uma neném de 6 meses, né? Essa experiência de morar fora, numa cultura totalmente diferente que no Japão né? É enriquecedora? Ou você acha assim, não, tem que pensar 2 vezes antes de fazer? Faria novamente. Foi para mim um aprendizado muito grande. O japonês é um povo fechado de uma certa forma, mas eu, graças a Deus, eu acho que eu quebrei tabus, porque eu tinha mais amizade, embora tenha muitos brasileiros no Japão, eu tinha mais amizade com os japoneses nativos mesmo, que não falavam nada, uma vírgula de português, mas eu fui aprendendo e ia me comunicando um pouco em inglês, um pouco em japonês, os meus dicionários que eu fui comprando e fui estudando. Quando eu cheguei lá, eu fiquei por quase 1 ano em casa, então eu assistia os programas de Nihongo para ir entendendo e aprendendo o idioma, né? Então desenvolvi bastante, conhecia tudo. Minha filha foi a única brasileirinha numa escola japonesa, só tinha ela na sala, então tive que aprender a ler e escrever um pouco, porque eu tinha que responder os bilhetes das professoras. Às vezes eu me descabelava ali nas traduções, né? Tinha o Google Tradutor na época, né? Não tinha. Né? 2005, 2006 não tinha essa facilidade, né? A gente tinha que sofrer um pouquinho mais, né? E foi uma experiência muito gratificante. Eu fiquei lá por 4 anos, né? Meu casamento acabou sendo uma instituição falida, voltei para o Brasil. Talvez, se não fosse por isso, talvez ficasse por mais tempo lá, porque eu me adaptei muito, né? A cultura, a segurança, a qualidade de vida era excepcional, né? A gente tem muito que crescer e aprender aqui no Brasil para chegar aos pés do Japão, né? É um respeito ao próximo, uma segurança, uma educação, é uma organização de tudo, de todos os setores, é uma coisa realmente invejável, né? É literalmente um outro mundo. Você falou uma coisa que é importante, né? Educação. Eu acho que no Brasil falta esse investimento em educação, e no Japão tem excesso, né? E lá fora do excesso tem o costume, a cultura que o brasileiro não tem, né? Então é uma coisa que faz falta, né? Quando você estava lá, em algum momento você chegou a se sentir, estou sendo rejeitada por ser de outra nacionalidade, ou você nem chegou a sentir isso? Existe sim, né? Uma discriminação pelos brasileiros de uma certa forma, porque tem muitos brasileiros que vão para lá com uma mentalidade muito pequena. Sim. E que levam a vida de uma forma um pouco desrespeitosa, muito algazarra, bagunça, algumas badernas que eles não estão acostumados. Então, de uma certa forma, existe um receio contra a figura da pessoa brasileira, mas graças a Deus, eu tive uma familiarização muito forte com os japoneses. Inclusive, tinha uma bachanzinha, uma senhorinha que na época eu tinha meus 39, menos, uns 35 anos, e ela tinha uns 70 quase, e ela me adotou como filha. Ela dizia que minha filhinha era neta dela, tudo que acontecia, uma febrinha da minha filha, ela estava em casa, ela socorria, ela ia para a farmácia, ela comprava as coisas para a Duda. Então, assim, acabou sendo como que uma mãe para mim no Japão. Mas eu vejo que até isso, alguns brasileiros se incomodavam de ver que eu tinha essa interatividade com o próprio povo japonês raiz, que eles não têm. Porque o japonês não é de abrir sua porta. Não. Né? E eu ia para casa desses japoneses. Eu tive um casal de amigos, né? A Harumi e o Kobayashi, que meu aniversário eles fizeram uma festa surpresa, um jantar para mim na casa deles, né? Me chamaram para lá, não, vem aqui. Quando eu cheguei lá tinha um jantar todo pronto, né? Então é um carinho que você não vê eles tendo com as pessoas, e eu tinha um privilégio muito grande, né? Isso para mim foi uma honra muito grande, e eu teria ficado lá por mais tempo, né? Mas aí as coisas foram evoluindo, acabei voltando para o Brasil, né? E totalmente perdida, né? Porque quando eu me formei em Direito, comecei a trabalhar com Direito de Transportes, fiquei muito tempo nessa empresa. Quando eu saí da PSU, eu saí e dias depois, né? Porque eu já embarquei, né? Eu saí da PSU em dezembro mesmo, na véspera de
de Ano Novo, né? Entre Natal e Ano Novo que eu saí daqui. Eu passei o Natal aqui, viajei e já passei o Ano Novo lá, né? Dá para comemorar até 2 vezes, Exatamente, né? E então foi uma mudança muito radical, né? E quando eu fui, eu estava muito focada nessa parte, até um pouco de direito de transporte e mais ainda no comercial, né? Porque eu acabei desenvolvendo muito esse segmento. Quando eu voltei, eu não sabia o que fazer, né? Eu falei, agora, gente, depois de 5 anos, começar a estudar tudo de novo, prestar o AB, começar a fazer todo um retrocesso, né, para acompanhar as evoluções. E foi quando me surgiu uma proposta de uma grande amiga, que depois eu descobri que não era tão grande, mas que era mais um interesse no que eu poderia proporcionar do que uma grande amizade. E ela veio me falar da gente montar agência, né? Mas vamos deixar assim, né? Você tem que agradecer a ela. Eternamente, né? ela me mostrou o meu caminho. Isso, exatamente, ela te mostrou o seu caminho. Mostrou um caminho que para mim hoje é o que eu amo. E o melhor de tudo, né? Ela acabou saindo do seu caminho. Sim. Né? Então, ela abriu a porta para você entrar nesse caminho. Sim. E você depois continuou e está tendo sucesso, graças a Deus. É o que eu falo, eu sou eternamente grata que ela me mostrou o caminho de uma coisa que hoje eu me realizo, faço com amor, porque eu acho que assim, não importa qual é a sua profissão, faça com amor. Se você fizer forçado, você não vai ter os resultados esperados, você não vai se satisfazer, não vai ser plenamente feliz. E eu sou. Né? Eu gosto muito do que eu faço, falo, mudaria de profissão? Hoje não mudaria. Amo o que eu faço, amo essa interatividade com os meus clientes. Eu sou uma pessoa que fala pouco, né? Sou muito comercial, então eu me identifico muito nessa área, né? E aí juntou esse meu tino comercial, conhecimento que eu tinha dos direitos de transportes, né? E essa minha amiga, que era psicóloga formada, que trabalhou também comigo nessa última empresa antes de eu ir para o Japão, ela falou, vamos abrir agência. Eu estava fora, eu trabalhei em outras, é uma coisa muito legal, é rentável, vamos embora? Vamos encarar, vamos embora. E começamos a desenvolver a proposta, a documentação, a abertura de firma junto à comercial, pagar as DARES, enfim, e as GARES. E aí, quando o negócio começou a desenrolar, eu descobri uma trapaça muito pesada, que eu já estava desconfiada de uma. Na segunda, eu só comprovei. Foi quando eu liguei para o meu contador, que é muito amigo do meu padrinho, e é como se fosse da família, que está comigo também há 13 anos, e eu falei, para tudo, cancela o contrato, vamos começar de novo e eu vou montar sozinha. Porque eu tive o maior desafio, para mim quase que uma agressão, né? Quer me bater? É dizer que eu não sou capaz. E foi como se ela tivesse me dado um tapa, né? Ela falou para mim, você acha que você consegue montar sozinha, você está enganada. Se você me tirar daqui, você não fica aberta um mês, porque você não tem competência para isso, você não conhece nada de RH. Isso para mim foi o maior estímulo, né? Sabe aquela coisa que a pessoa te bate e você reage e falou, opa, não sei, mas eu vou aprender. E foi quando eu comecei a comprar alguns cursos online na área de RH e fui buscar e fui entender e ver como que funcionava. Comecei a ligar como cliente para outras agências, me passando por cliente para entender como que era o procedimento, o que se fazia ou não. Aí o pessoal da Bragaben, que era a Associação Brasileira de Alimentos e Bebidas, que foi um grande amigo que me indicou para que eu começasse a fazer uma parceria com eles e contratassem para eles, para os bares e restaurantes, me indicou uma pessoa maravilhosa, né, que é o Matheus, que hoje ainda é meu grande amigo, foi meu primeiro funcionário, quem começou a me ajudar a desenvolver os bancos de dados na época para abrir agência, e depois também foi morar fora, voltou e hoje é um grande amigo meu, né? Foi quem me deu força para seguir estudando, entendendo, montando todo o processo, criando um plano de divulgação. Eu já comecei a correr atrás de muitos clientes que eu atendia das outras empresas, né? No fim, refiz toda a documentação, abri sozinha, comecei numa agência que era um ovinho, né? Era, acho que uns 8, 12 metros quadrados, era uma sala. Hoje eu tenho um espaço, graças a Deus, muito maior, né, meu, e a equipe crescendo, fortalecendo. Tive alguns
tempos aí de muita crise, como os anos de 15 e 16, que foi uma crise muito grande, que muitos clientes meus fecharam, eu quase fechei junto nesse período, né? 15 e 16 foram anos terríveis para muitos, economicamente, né? E sobrevivi nessa avalanche, sobrevivi à pandemia, que também foi um baque, mas onde eu aprendi muito. Ainda mais no setor de contratações. Exatamente. Foi assim um apocalipse. Porque para quem vive de contratações, as empresas reduzindo a equipe, colocando o pessoal em home office, reduzindo escalas horárias, demitindo em massa, muitas fechando portas, né? Falei, pronto, agora já era. Essa parte de contratação, você está falando de demissão, a gente sabe que tudo isso aconteceu por efeito pandemia. Eu mesmo sou uma das pessoas que fui contra o fechamento do estabelecimento. Acho que medidas de segurança eram importantes, né? Mas assim, hoje o Brasil, vamos falar do brasileiro em geral, né? A grande maioria não procura se qualificar, né? Então, eu já recebi currículos de pessoas que, eu trabalho aqui na expedição e estou mandando um currículo para trabalhar no departamento pessoal. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você acha que o brasileiro... Acontece muito. O brasileiro pode ser muito melhor do que é profissionalmente? O brasileiro, assim, uma grande parte da população são excelentes profissionais, mas uma outra parte... Olha, eu diria, no meu ver hoje, que essa grande parte de excelentes profissionais está na casa máxima dos 30%. Né? É um garimpo para você chegar nesses bons profissionais. Às vezes o cara até é muito bom no que ele faz, mas ele nem sempre é comprometido com o que ele faz. Ele tem total domínio, total conhecimento, mas falta ainda um comprometimento. Né? O que acaba sendo também um grau dificultador nas contratações, porque essa falta de comprometimento gera uma instabilidade, porque aquela pessoa que pipoca, pula aqui, pula ali, pula lá e não para em lugar nenhum, né? E aí, por mais que ele tenha um conhecimento técnico, que ele mostre isso numa entrevista, que ele fale sobre tudo que ele conhece e você veja que o cara está desenhado na vaga, quando você vê que ele nunca ficou em lugar nenhum, como que você vai pleitear isso com o cliente? Porque o cliente vai falar, vou pagar para o cara vir para cá, ficar 2 meses? Não vou, ele não ficou em lugar nenhum, né? Então, assim, o brasileiro é um povo que se reinventa, e é um povo forte, é um povo de brio, é um povo lindo de se viver, é um país de causar inveja a qualquer um. O que falta é qualificação, é educação que tem que vir do berço, literalmente. Cresceu, saiu da maternidade, vai para a escolinha, vai para o jardim da infância, vai para o ensino fundamental, vem para o médio, entra para um curso técnico, vai para uma faculdade, mas tem que ter um estudo acompanhado. Essa própria formação que a gente teve nos últimos anos, né, metodologia Paulo Freire, eu acho que é uma coisa que caiu muito mais ainda a qualificação dos profissionais, porque eu cheguei a ter profissionais, João, para você ter uma ideia da gravidade, de direcionar atendentes para restaurantes, em lugares que tinham que fazer um pedidinho, alguma coisa ainda escrita, nem tudo era touch, nem todos era central de pedido eletrônico. Hoje a gente ainda tem os QR Codes nas mesas dos restaurantes, né? Mas algum tempo atrás, assim, nem tanto tempo atrás, vamos dizer que há uns 6, 8 anos atrás não tinha, né? Eu peguei profissionais com ensino médio, não é fundamental, ensino médio. Andava para os lugares, a pessoa fazia uma comanda num restaurante, um self-service, para somar o valor do peso do prato com um suco, ou peso com refrigerante. Erravam, e isso ia bater no caixa, dava uma diferença. Iam escrever um suco de abacaxi com CH, uma alga. O que é uma alga? Uma alga marinha? Não, é uma água, né? Então, assim, erros que eram absurdos de você imaginar que uma pessoa de um ensino médio cometa. Não é um fundamental. Né? Você pega uma criança de uma 3ª ou 4ª série, ela já sabe escrever água. Como que uma pessoa do ensino médio não? Né? Então, falta uma cobrança. E enquanto a gente não tiver uma evolução no sistema educacional brasileiro, não tivermos uma qualificação, uma cobrança prova a prova, e não aquela formação continuada que só vai passando de ano, sem nenhum retorno de conhecimento do aluno,
a gente não vai conseguir superar essa dificuldade de mão de obra que hoje eu vejo que tem e é muito grande, né? Eu quero morrer quando alguém fala, mas não tem emprego, mas não tem. Tem sim. Por maior que seja a crise, e agora ainda que muitas empresas demitiram em massa, por um outro lado, o cara que às vezes dispensou 5, porque eram 5 pessoas que não estavam bem, ele está abrindo 2 vagas porque ele quer 2 caras bons. E onde é que você acha? Não, Não acho. um exemplo maior, a gente está conversando essa semana, né? Até fevereiro, o nível de desemprego do Brasil estava em torno de 8%, agora já foi para 8,4%, né? Ou seja, o governo anterior pegou em 14, em 12 foi para 14 por causa da pandemia e caiu para 8, né? E agora está subindo. Está subindo. Na realidade, essa parte da qualificação também é um pouco responsável por isso, Sim. por essa subida. Porque é o que você falou, a empresa quer uma pessoa comprometida, qualificada e não quer mais ficar ensinando tudo também, né? Essa parte de qualificação, vamos lá, eu estudei no Senai, eu estudei em escola pública, estudei da primeira à 8ª série numa escola, depois do primeiro ao 3º ano em outra escola pública, né? E estudei no Senai também. Mas os estudos antigamente você era cobrado numa escola pública. Exatamente, é isso que eu ia chegar Hoje lá. a escola pública é um central de vandalismo, né? Exatamente, não é isso que eu ia chegar lá. E não se fazia o que se faz hoje, né? Você chamava o professor e a professora de senhor e senhora, era toda uma educação, não tinha nada disso. Levantava a mão para falar, para fazer uma pergunta. Exatamente. Tomava de vez em quando um estojo na cabeça, um giz, nada demais, mas as professoras tinham boa... Ficava de castigo olhando a parede no canto da sala. Elas tinham boa mira, né? Mas o que acontece? O pessoal hoje, né? Vamos falar assim, a gente fala hoje, mas vamos pegar ali anos 90, uma parte dos anos 90 para cá, né? Principalmente 2000 para cá, é uma geração um pouco mais diferente, Sim. mais acomodada e o pior de tudo, que tem tudo na mão. Celular, tem internet, tem rede social, tem tudo e só aprende as coisas erradas. Pois é. Né? A facilidade de informação já é muito grande. Nossa época, eu tinha que pegar ônibus da minha casa para vir aqui na biblioteca municipal para fazer uma pesquisa para entregar um trabalho. Hoje você abre o seu celularzinho, pega a sua pesquisinha e tá fácil. Eu já fui nesse. Não é? Então, como que você acha que, assim, vamos dar um passo atrás, como que seria o ideal, vamos voltar, aí é a responsabilidade do governo e do cidadão. Sim. Não é só de um lado, é dos dois. Como que seria esse passo atrás? Você acha que a gente vê, assim, isso aconteceu muito nos governos anteriores, no último governo aconteceu isso, e provavelmente vai acontecer no novo governo também, que é sempre cortar a verba da pasta da educação, né? Hoje, a pasta, hoje foi criar um monte de pasta, que para mim é tudo como mudança de dinheiro, mas esse investimento na educação, que é uma coisa que eu defendo, que os grandes profissionais sérios tanto de educação como da imprensa, os sérios, não aqueles que ficam falando besteira 24 horas lá naquele canal que faz prim-prim, o que acontece? O que você acha que precisa fazer para voltar a esse investimento e nós termos aqui qualidade de ensino, qualidade de vida, porque uma coisa traz a outra, né? É que você falou, você foi morar no Japão, lá tem cultura, educação e investimento em educação mesmo, ali na escola, tudo mais. O que falta aqui no Brasil para isso? Para você ter uma ideia, no Japão, se você estiver trabalhando, ótimo, maravilha, seu filho está na escola. Escola paga direitinho, é um percentual do seu salário, é tudo, quem pode mais paga mais, quem pode menos paga menos, mas todo mundo paga. Só que se você perder o seu emprego, a escola não vai tirar o teu filho da escola. Ele vai ser subsidiado pela prefeitura, mas ele não para de estudar. Até você arrumar um outro emprego. Até você conseguir um outro emprego. Mas isso vai te gerar uma baita de uma dívida? Não. Durante aquele período, o que o governo te subsidiou é do governo. Só que, no paralelo, o governo, existem as agências, que são chamadas as Hello Works, onde eles vão estar te ligando toda hora e te mandando para uma entrevista aqui, uma ali, para você arranjar uma recolocação. Né? Se você não for, aí realmente você não quer trabalhar,
né? E aí eles realmente também não vão te ajudar se você for um caso perdido. Mas a partir do momento que você está indo, está comparecendo nas entrevistas, você pode até não ser o candidato aprovado. Foi outro? Não tem problema. Eles mantêm você com o seu subsídio de moradia e o seu filho na escola, né? Então, o que acontece aqui no Brasil? A gente precisaria ter esta segurança que ela vem do familiar, de garantir o recurso mínimo de subsistência dentro de uma casa, e também a educacional, né? Investir em educação, investir em infraestrutura nas escolas, porque as escolas hoje, você vê, algumas não tem nem água encanada, escolas de prefeitura, é preciso criar uma condição física para essas escolas receberem os alunos de uma forma organizada, decente, com segurança, com policiamento, como foi o caso que a gente viu essa semana dessa professora assassinada numa escola de aula. Meu Deus, o que é isso? Professor, para mim, é a profissão mais importante no mundo. Se você não passar por um professor, você nunca vai ser um engenheiro, um médico, um psicólogo, um veterinário, nada. Um youtuber, você nada. não vai saber falar direito. Entendeu? Ou seja, você precisa de um professor. E como que você não respeita alguém que está ali para te ensinar, para te ajudar, para te fazer evoluir? E hoje a gente não tem mais isso. As próprias escolas públicas, você vê, hoje em dia, essa questão, primeiro que começou com a metodologia Paulo Freire, que foi uma formação continuada, e muitos alunos só iam passando de série sem conhecimento, e eu vi muitos que chegaram no nível, nessa época colegial, né? Hoje eles falam ensino médio, mas que chegavam sem condições de fazer uma redação, de formular uma frase, não sabe uma diferença de pontuação, né? Então, se não tiver investimento forte, estrutura, professor, segurança, cobrança desses alunos, porque não é só a presença, tá lá e vai passando de ano, não. Tem que ter uma prova rígida, tem que cobrar, tem que exigir, né? E isso não é só a escola, não, essa educação tem que vir de casa também. Sim. Porque a obrigação não é só do professor, a obrigação, acima de tudo, é dos pais, né? Então, esse é o primeiro passo, porque a partir do momento que nós tivermos uma educação que se valha, vamos começar a ter uma outra geração de profissionais no futuro, né? Como é o caso da robótica, né? Minha filha sempre teve robótica na escola, né? Ela estuda no Sagrado Coração de Jesus, ali em Perdice, sempre teve. Agora não temos mais as robóticas nas escolas. E como que a gente não vai ter se hoje tudo na vida é informatizado? Você precisa investir nessa tecnologia, você precisa dessa interação. E por que o novo presidente tirou essa... Foi um dos primeiros atos que ele tirou. Talvez não interesse uma população tão culta. Isso, né? Agora tem uma frase que a gente vê muito na internet, né? Que os pais educam e os professores transmitem conhecimentos, que é a mais pura realidade, né? Exato. O professor não está ali para educar, quem educa são os pais. A obrigação está em casa, na família. E quando você fala isso, né, nós estamos vendo hoje que nós estamos com uma geração sem educação, uma geração que está vindo aí que só anda com o celular na mão, porque os pais, para se livrar das crianças, dão celular e tudo mais. Muitos pais não conversam com as crianças. Vamos dar um exemplo, esse menino aí, de repente os pais tivessem conversado com ele, trocado uma ideia com ele. Tivesse uma outra relação em casa, né, familiar. Poderia saber o que estava acontecendo. A solidez familiar, né? E assim, eu acho que hoje, né, nós temos que mudar um pouco a sociedade, principalmente a brasileira. Eu sempre falo isso para o Guilherme, principalmente, que está aqui, que ele tem 3 filhas, né? Tira o acesso à internet o máximo possível. Monitora no máximo, né? Se não puder tirar, que pelo menos monitore, né? Eu faço, mas tem a mãe, né? Não, mas eu conheço a Juliana tira, com certeza, né? Então, assim, são coisas que a gente hoje tem que conviver, mas que nós podemos melhorar muito esse país, né? A Fator agora para 2023, o que você espera? Olha, João, eu vou ser sincera que eu não tinha Passou o carnaval, começou o ano, hein? Eu não tinha uma perspectiva formada na virada de ano. Eu tinha até um grande receio, né? Cheguei na virada de ano até a reduzir a equipe, com medo, porque novembro e dezembro, nessa virada de eleições, questões políticas, Copa, tudo junto e misturado, o receio das contratações das empresas em relação a uma insegurança na economia do país, isso retraiu muito as contratações e eu não estava conseguindo enxergar grandes perspectivas, né?
Janeiro ainda foi um pouco complexo, mas em fevereiro eu senti que o brasileiro começou a acordar. Não, peraí, a gente tem que se readaptar, o brasileiro tem esse senso que é um Cansado de privilégio, esperar né? picanha. Exatamente. Picanha não chegou, vamos trabalhar. Vamos fatiar essa abóbora logo e vamos começar a comer abóbora. E aí o pessoal começou a ir para cima, o pessoal começou a querer contratar aos pouquinhos, vamos pegar um aqui, vamos pegar outro lá e vamos começar a abrir esse leque de novo. E começaram a vir as vagas, né? Agora para março já deu um up bem maior, né? Abril aí a gente já está prevendo até brigadas completas de empresas que estão ampliando, de restaurantes que estão abrindo filiais, né? E que a gente vai ter essas equipes para contratar, né? Já estão em negociações, então vai ter um leque maior. Só que qual é a grande dificuldade? Ainda a qualificação do profissional. As vagas estão vindo, o mercado, ao mesmo tempo que muita gente foi mandada embora, por um outro lado, aquele que dispensou 5, ele quer contratar 2 bons. Então, esses bons vão se prevalecer. Vão ter mercado para encontrar. Vai dizer que não vai ter vaga? Vai ter vaga sim. Eu acredito nisso. Né? Eu acho que o brasileiro ele é um povo muito flex, ele se reinventa, ele se readapta. Né? Então, a gente não vai se abater por questões econômicas, por inflação, por oscilação de bolsa. Eu acho que o mercado ainda pode ser um pouco mais lento, mas a gente vai conseguir desenvolver. Eu estou sentindo isso pelo crescimento que a gente teve de pedidos para fevereiro e março, que eu não esperava, mas que surgiram muitas vagas. Né? Novembro, dezembro e janeiro foi uma escassez. Né? Mas aos poucos está virando. Não, o brasileiro, além de ser empreendedor nato, muito, né? O brasileiro, é o que você falou, a gente está sempre se reinventando. Né? E na realidade, eu acho que assim, a pandemia foi uma prova disso. Sim. Né? Muitos restaurantes fecharam, outros se reinventaram. Oportunidade. Exatamente. E depois que acabou, hoje, até aqui aconteceu uma coisa muito engraçada aqui nas Perdizes, a gente mora perto aqui, né? Somos vizinhos. Até uma coisa engraçada, um restaurante aqui, conhecido, né? Ele, durante a pandemia, ele fez um acordo, reduziu o aluguel, aí acabou o negócio da pandemia, o dono do aluguel falou assim, ó, aquele acordo que nós fizemos, você esquece, eu quero receber todo o aluguel que você não me pagou. Aí ele falou, ok. Foi lá, falou assim, então vou de novo no meu prédio. Ué, mas você não precisa do ponto? Não. Foi com a parte do delivery, eu ganhei mais do que ficar com o restaurante aberto. Ou seja, ele fechou, montou uma cozinha industrial, continua atendendo a mesma clientela e o ponto está lá para alugar. Então, assim, no Brasil, o brasileiro se reinventa, o Brasil pega a oportunidade. Nós tivemos muitos problemas das startups aí, nós estamos tendo ainda no Mundial, que as startups deram um baque aí, mas eu acho que isso é momentâneo também, a tecnologia traz essas estabilidades um pouco, né? O pessoal investe, pensa que, não, mas o negócio não é assim, dá uma mudança, né? Mas o brasileiro não, o brasileiro é um povo teimoso também, persistente, né? Eu acho que, assim, quando o novo governo ganhou, eu não votei nele, eu não queria que ele estivesse lá, mas eu deixei uma coisa bem clara também para todo mundo, sorte para ele fazer um bom governo, porque eu não estou pensando nele. A gente está no barco, a gente tem que Exatamente. aprender a remar. Eu não vou embora do país. Eu tenho uma empresa, tenho várias empresas, eu tenho funcionários, eu tenho pessoas que dependem de mim. Eu não vou largar isso daqui por causa de um presidente. Ele que faça um bom governo, é a obrigação dele. Só fez besteira em 90 dias, menos de 90 dias, ótimo. Mas ainda ele tem 3 anos e pouco, 3 anos, 9 meses para salvar o governo dele. Que faça isso. Entendeu? Que mande todo esse ministério embora de vagabundos e traga ministros profissionais, técnicos. Tá certo? Não precisa trazer nomes conhecidos de mercado. Leva aquelas pessoas que já estão dentro do ministério, que são os técnicos de realidades, para funcionar, né? Que nem o outro governo tinha feito. Eu acho que nesse ponto ele acertou. O problema do outro presidente era falar muita besteira. Ele só errava nesse ponto e eu acho que isso ele tinha que pensar um pouco, separar o cidadão do presidente, né? São duas coisas diferentes, né? Mas as atitudes eram assertivas, isso, né? Nossa, ele acertou muito mais do que errou, né? Agora sim, a pandemia hoje está aí no jornal, no Estadão, né? Isso em toda a imprensa.
que é a Organização Mundial de Saúde, que só errou, né? Ela publicou que agora, daqui em diante, a orientação é que somente o grupo de risco que tomem as vacinas, né? Ok, legal, né? A gente está vendo aí que está tendo algumas pessoas com reações, mas isso é normal e as vacinas continuam sendo sempre aperfeiçoadas, né? Então acabou, vamos assim, literalmente, acabou a pandemia. Então daqui para frente é arregaçar a manga e trabalhar. Sim. Eu acho que essa pandemia ela foi uma grande escola para muitos de nós, né? Nós tivemos que nos reinventar até nas nossas próprias profissões, né? Grandes escritórios e empresas passaram a trabalhar muito no home office, reduziram seus espaços físicos e custos de manutenção e até mesmo de transporte para os seus profissionais, o que também, na contrapartida, para esses profissionais, proporcionou uma melhor qualidade de vida, podendo trabalhar de casa, né? E tendo que apresentar os mesmos resultados, enfim, mas sem desprender de tanto tempo em transporte, entre outras coisas. Então, foi muito bom por um lado, né? E nós também nos reinventamos de muitas formas. Na própria agência, hoje, eu aprendi com várias entrevistas por vídeo, com seleções também realizadas em outros estados, outros clientes nossos, que a gente foi atendendo e fazendo tudo por videoconferência. A gente fazia as entrevistas pessoais e presenciais aqui em São Paulo, e aí os pré-selecionados, quando a gente marcava a final, estava cada um na sua casa, os pré-selecionados, junto com os diretores lá do Sul, e as entrevistas iam rolando. Então a gente começou a desenvolver uma coisa que até então era totalmente presencial, né? Então trouxe aprendizado, trouxe inovação, como os restaurantes que você falou, só trabalhavam em mesa presencial, começaram a aprender a lidar com delivery, tiveram que se reinventar, né? Da mesma forma que muitos quebraram, que não conseguiram essa readaptação, outros fizeram, infelizmente, da quebra de uma oportunidade de vencer, porque um ponto foi passado mais barato, o cara foi lá e tomou posse desse ponto e abriu um novo estabelecimento. Então foram trocadas as posições, né? Eu acho que isso foi um aprendizado que a gente vai levar para sempre. Como eu te falei, o tempo passa rápido, está acabando. É uma pena. Você vê, um bate-papo, é como se a gente estivesse não vou falar em um bar, mas tomando um café, batendo papo. Você está tomando café mesmo? Dava para trocar para um chopinho, né? Entendeu? Mas foi rápido. Falar para o Guilherme a próxima vez, né? Providenciar uma chopeirinha aqui na mesa. Isso, aí vai deixar. O TEP do patrocinador tá aí, ó. Logo vai ter. Vai deixar os entrevistadores, né? Não, pessoal mais descontraído, né? Traz a Priscila para deixar descontraída. A Priscila, a Vivi, né? Pode vir também tomar um chopinho na entrevista. Então, te agradecer pela presença, tá? E ficamos à disposição, esperamos em breve, não tão breve, né, claro, mas ter você de volta aqui para uma nova entrevista. E esperamos novas novidades, novos negócios para frente, né? E juntos somos muito mais fortes. Obrigado, gratidão. Né? Tchau, Eu tchau, que agradeço.